Agora, essa questão do P. Diddy, sobre levantaram-se inúmeras hipóteses de crimes antigos, passados camuflados. Um deles que foram levantados é a questão do Tupac. Então... lá no tribunal, o que acontece? Eles trouxeram o caso do Kid Cudi, que é um outro rapper que namorou com a Cassie. E ele foi, inclusive, testemunhar, contar porque o carro dele explodiu, né? E através do uso de coquetel Molotov, uma Porsche, que teve a porta da sua casa arrombada. Inclusive, uma das assistentes dele também vai testemunhar e vai dizer que não, ele bateu na minha casa, que é a Capricorn Clark, dizendo, se veste que nós vamos matar o Cudi. Por quê? Porque o Cudi estava, entre aspas, tendo algum romance ali com a Cassie Ventura. E ele começou a mandar recados até que o Porsche ali do Kid Cudi sofre uma explosão. Né? E aí, enfim, foi feita, na época, uma investigação. E, assim, por uma questão de mágica, as impressões digitais desapareceram dos arquivos. O que deixa ali, né? Poxa, olha, será que ele pagou para alguém para sumir com essa materialidade? Isso também deu um baita de um rebuliço nesse tribunal, porque a defesa vai falar, bom, mas a gente não veio aqui para tratar da explosão do carro do Kid Cudi. A gente veio aqui para tratar de crime de organização criminosa, tráfico de pessoas, e aí eles vão pedir para anular essa testemunha. Aí o que o juiz vai falar? Não, peraí. Você chega e fala para os jurados, vamos aqui retirar toda essa questão de que ele pode ter sumido com tudo isso, porque não está sendo julgado a explosão do carro do Kid Cudi. Por que ele foi chamado? Para demonstrar o poder, né, que ele ecoava nas pessoas de medo. Ou seja, por que as pessoas não testemunhavam? Por que as pessoas não falavam o que estavam acontecendo? Porque elas tinham medo de morrer. A Cassie disse que tinha medo de morrer, o Kid Cudi disse que tinha medo de morrer. Então, assim, olha, eu tenho medo dele. Então, trouxeram um evento da explosão do Porsche para mostrar que as pessoas tinham medo desse homem, porque ele faria qualquer coisa para calar outras pessoas. Então, aí o juiz vai chamar e vai falar, opa, a gente não está realmente aqui julgando o que deu errado, se ele pagou ou não pagou. Isso aqui não está na mesa. Vamos nos ater à questão de que as pessoas têm medo dele, sim. Porque esse é um evento que de fato aconteceu. Porque isso aconteceu, não aconteceu, e aí ficou provado que realmente aconteceu. E aí, inclusive, policiais, agentes, né, foram testemunhar, vieram de Los Angeles para testemunhar, né, o que tinha acontecido aí durante a explosão do carro. Então, esse testemunho ele é importante para mostrar a questão do medo que as pessoas tinham do Puff Daddy, como ele era poderoso. Ou seja, será que ele pode contratar alguém para vir me matar? Porque eu saí com a Cassie, que supostamente não é que ela é uma namorada dele, ela é um pertence dele. Então, se ela me pertence, ninguém mais pode sair com ela. Entende? Então, assim, é muito mais para demonstrar o medo do que para falar o que estava de errado nessa investigação. Agora, é lógico que reacendeu, né, toda trouxe de novo o histórico dele de muito tempo. Aí tem um dos processos, esse é um processo civil, tá? Que é de uma pessoa trans, que ela entrou com processo civil, mas o processo está parado. E ela vai falar que ela foi colocada, né, numa estrutura, que ela teria informações sobre que ela teria informações sobre a ligação do Diddy com a morte do Tupac. De novo, isso é uma especulação. Não existe comprovação de absolutamente nada. Por que esse processo civil está parado? Esta pessoa está presa, né, e ela vai pedir justiça gratuita.
Lá você tem a lei dos 3 strikes. O que quer dizer isso? Ela já entrou com 2 ações infundadas, a terceira ela tem que pagar. São $450, ela não tem esse dinheiro. Então, por isso que essa ação não andou. Então, aí fica tudo em torno, será que ele tem ligação com a morte do Tupac ou não tem? Então, tem muita coisa em volta dele. Tem muita coisa, e aí eu queria falar com você. Dentro dos relatos, depoimentos, tem casos que comprovam que o Puff Daddy, ele pagou para alguns seguranças esconder provas contra ele, encobertar, sumir com provas. Então, o que acontece? Todos esses assistentes que estão indo depor, né, estão ganhando uma imunidade para não se autoincriminar, estão contando que sim, que sumiram com provas, que eles eram pagos para limpar a cena do crime. Tudo isso eles estão relatando. Silenciar até vítimas, possíveis vítimas. Aí, no caso, né, a própria assistente dele, que é a Capricorn Clark, fala, olha, ele chegou na minha casa e falou, entra no carro que nós vamos matar o Cuddy. Entra no carro que a gente vai matar o Cuddy hoje. Ela falou, eu fiquei morrendo de medo. Eu achei que, de fato, ele pegou uma arma que nós fôssemos matar o Kid Cudi. Então, são esses os relatos, assim, principalmente de uma personalidade de uma pessoa extremamente explosiva, né? Ele não... era do jeito que ele queria, na hora que ele queria, sabe, da forma como ele queria. Então, isso é muito, muito complicado para ele. Mas, de novo, tudo precisa de materialidade. É que quando você tem um testemunho, depois você vai ter o outro, você vai tendo uma construção ali de várias pessoas relatando as mesmas situações, né? Essas pessoas receberam imunidade, né, do juiz e da própria promotoria para que elas não fossem processadas, porque elas estão, inclusive, contando crimes. Quando você leva drogas, quem levava droga, né, o tráfico não estava na mão, do Diddy, está na mão do assistente. Né? Aí você tem a questão de ameaças. Tem um dos braços direitos dele, quando é muito triste, essa vítima, a Jane, ela vai pedir para parar tudo isso, né? Ela teve, inclusive, o Puff Daddy vai mandar ela colocar piercing nos mamilos. Ela vai ter os mamilos infeccionados. Ela chora muito. E ela vai falar para esse braço direito do P. Diddy que ela não aguenta mais. E ela fala, não, bobagem, vamos embora que vai ficar tudo bem. Tá ótimo. Você se recompõe. Então, ou seja, essas mulheres estão trazendo histórias que elas não tinham saída. Porque as pessoas perguntam, mas por que você não vai embora? Como? Ele tinha toda uma estrutura para não deixar você sair. Se você tentasse sair, eles, né? Será que foi ele que explodiu o carro do Kid Cudi? E tem uma coisa interessante, que o lenço que estava na boca da garrafa, que é uma garrafa de bebida cara, era um lenço de grife. Isso tudo está no processo. Será que ele pode me matar? Ele jogou a amiga quase jogou a amiga da Cassie da sacada, do 17º andar. Ou seja, a gente está lidando com uma pessoa extremamente violenta e que tinha uma estrutura para apagar rastros.